determinado produto. Essas proteções comerciais à empresa brasileira, juntamente com as outras medidas anunciadas pelo governo, de alguma forma podem representar lá na ponta final para o consumidor produtos mais caros, senador? Olha aqui, eu vou dizer o seguinte, pode trazer para o consumidor a garantia que ele não está importando produtos muitas vezes falsificados. Produtos que realmente chegam aqui por um preço baixo, mas com várias distorções. Por exemplo, tem brinquedos, às vezes, que não tem garantia, que não tem segurança, que tem até substâncias até venenosas. Que é um outro problema. E é um outro problema de entrada hoje, de qualidade. Então, você tem que pensar o seguinte, nós temos a grande preocupação do Brasil no momento, tem que ser crescimento econômico e geração de empregos. E você não pode permitir a destruição de empregos brasileiros no Brasil em decorrência da importação de determinados produtos de forma irregular, ou seja, com práticas desleais de comércio, com práticas de dumping ou subsídios não permitidos pela Organização Mundial de Comércio. O senhor explicou claramente aqui o que acontece quando uma empresa percebe que está sofrendo um dumping e entra, apela junto ao governo por uma proteção. Mas e quando esses incentivos vêm dos outros países à sua própria indústria? Como o governo brasileiro atua nesses casos e como esses técnicos que agora passam a ser em maior volume conseguem barrar uma situação como essa, senador? Olha aqui, você tem duas situações. Você tem uma em que o país do exportador consegue um subsídio à exportação daquele produto. E você tem o antidumping quando uma empresa do país exportador baixa seus preços para entrar num determinado mercado. No primeiro caso, ou seja, em que o país concede, você tem que entrar, a empresa brasileira entra pedindo a proteção comercial, mostrando que a legislação do país está dando um subsídio não permitido. O outro, no caso não do incentivo, mas do dumping, você pode mostrar pelos preços que aquela empresa vende o produto no seu próprio país, vende em outros países e no Brasil, e que o preço do Brasil realmente está com o objetivo de sufocar ou de acabar uma determinada indústria brasileira. Senador, por falar em medidas adotadas pelos países para ajudar suas empresas exportadoras, durante o programa, ou parte do programa anunciado pelo governo para a nova política industrial, o senhor acredita que o Brasil também possa vir a ser criticado por ajudar seus exportadores de uma forma desleal num mundo em crise? Olha aqui, eu não vi nessas medidas anunciadas pelo governo nenhuma medida que possa ser considerada contrária às regras do comércio exterior. Eu acho que todas elas estão dentro desse conluio, dentro desse sistema, todas elas extremamente positivas. E existe também uma medida que tomada nesse contexto extremamente importante para indústrias que empregam mão de obra intensiva, como é o caso de calçados, confecção, tecidos, brinquedo, eu acredito. Foi o seguinte, você reduziu a contribuição patronal, que representa 20% sobre o salário de uma pessoa, de modo que você reduz o custo da contratação de mão de obra. As empresas podem contratar mais, ter mais empregados, sem que isso aumente o seu custo de produção. Isso é extremamente importante e é um incentivo que só beneficia a empresas que realmente estão operando no Brasil, que empregam no Brasil, que investem no Brasil, porque muitas vezes você dá incentivos e subsídios que tem como consequência até o aumento da importação, benefício de importação. A redução da contribuição patronal foi uma medida extremamente importante também tomada nessa área, ou seja, nessas medidas que o governo colocou para fortalecer a empresa nacional. E dentro das medidas provisórias que então passam a ser discussão do Congresso para a nova política industrial, sua expectativa de votação da maneira como elas vieram? Olha, que você pode ter, eu inclusive apresentei emendas também, muitas delas, tentando agilizar a colocação dessas medidas, tentando, por exemplo, nesse caso da indústria calçadista. O governo reduziu a contribuição patronal, mas criou um imposto sobre faturamento para... Eu acho que não há necessidade de criar esse imposto sobre faturamento. Quer dizer, ele tem que faz o benefício, reduz a contribuição patronal para beneficiar, para que a empresa fique em funcionamento, para que a empresa possa produzir. Não tem sentido criar uma outra contribuição sobre faturamento. E essas modificações agora começam a ser discutidas, mas nada que vá, na sua avaliação, alterar a espinha dorsal, vamos dizer assim, da nova política? Eu acredito que não. Eu acredito que essa nova política, as diretrizes dessa nova política vão ter apoio integral do Congresso. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós vamos acompanhar a discussão dessas matérias. Nós conversamos nesse programa com o senador Francisco Dornelles e o nosso tema foi defesa comercial.
o governo anunciou, dentro do pacote da nova política industrial, medidas de defesa comercial contra a importação irregular de produtos. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumentos. Se você quiser falar com a gente, nosso telefone é 0800 61 2211. Ligação aqui para o Senado é gratuita. Você também pode usar a nossa página na internet www.senado.gov.br/TV e ver este e outros programas da TV Senado. Tchau, até a próxima.